alguns dizem, bom, os fortes vão trabalhar e os fracos ficam em casa. A síntese dessa ideologia de inspiração eugenista, quase que de corte nazista, seria a visão de que esses supostos fortes sairiam para trabalhar e que não teriam contato com os fracos. Ora, como é que faz isso na prática? Vai construir casas? O governo vai dar casas para as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, para os idosos? Porque os jovens vão sair para a escola, alguns vão sair para trabalhar e retornarão para suas casas. Casas com todas as precariedades que nós brasileiros, infelizmente, conhecemos. É um descompromisso com a seriedade que deve inspirar o presidente da República, porque nem ele sabe como se faria isto. De modo que, em síntese, na prática, hoje só há duas posições. Quem tem uma posição de prudência e, nesse momento, defende as medidas preventivas, e quem, na verdade, e como ele próprio, Bolsonaro, tem deixado claro, acha normal que alguns morram. Ele mesmo tem dito isto. Hoje mesmo acabou de dizer, bom, haverá mortes, mas paciência, isso é assim mesmo. Eu quero ver ele dizer isso para as famílias das vítimas. E acho que o chefe de Estado tem o dever de respeitar a memória das vítimas e respeitar suas famílias. Claro que no futuro, e nós esperamos que o mais breve quanto possível, seja viável rever certas restrições. Mas, no momento, o consenso científico é de que as restrições, o chamado distanciamento, o isolamento social, é o único caminho. Quais os impactos que a atuação do presidente neste momento de crise podem causar à economia, na sua opinião? No futuro, inclusive. É importante deixar claro que, quando nós fazemos essa crítica ao presidente da República, não é apenas e tão somente pelo poder simbólico, que já é grave, das palavras agressivas, ofensivas, que ele profere. Não é apenas por esse simbolismo, mas também porque, quando ele profere certos discursos, ele está, na verdade, na prática, ditando diretrizes para a sua própria equipe de governo, o que explica a inércia, a confusão, as lacunas, que até aqui nós estamos vendo em todos os planos. Menos do plano sanitário, porque o ministro da Saúde e uma parte da sua equipe muito empenhado em tentar efetivamente ajudar, embora com dificuldades evidentes. Nós temos uma deficiência hoje de oferta de insumos de saúde, por exemplo, de kits de testagem, que evidencia dificuldades, lacunas do próprio Ministério da Saúde, e eu tenho certeza, em grande parte em razão da ausência de orientações corretas, certas, na direção correta, por parte do presidente da República. No terreno econômico, do mesmo jeito. O negacionismo que ele professou durante semanas que foram fundamentais, fez com que o governo brasileiro tenha sido o último a anunciar medidas econômicas. Ele conseguiu ficar atrás do Trump. Todos os países já haviam anunciado medidas econômicas e estão concretizando. E, por enquanto, no Brasil, nós ainda estamos no terreno dos anúncios. No dia 24 de março, o presidente ele fez um pronunciamento à nação em rádio e TV, em cadeia de rádio e TV, que foi um pronunciamento que assustou muita gente, porque naquele pronunciamento ele relativizou o impacto do coronavírus, ele menosprezou as mortes relacionadas ao Covid-19 e ele conclamou as pessoas a voltarem às ruas. Depois, ele inclusive publicou uma campanha nas redes sociais dizendo que o Brasil não pode parar. Qual que é a razão de Bolsonaro ter feito esse discurso e estar tendo esse comportamento? O Bolsonaro só sabe adotar um único comportamento político, porque na visão dele é o comportamento bem-sucedido no seu próprio conceito de sucesso, o sentido egoísta do conceito de sucesso, que faz com que ele acredite que esse método extremista, atrapalhado, atabalhoado, agressivo, seja o método certo. Então, ele não entende outro código, ele não entende outro dicionário, outra gramática.
Então, ele faz isso o tempo inteiro, desde que ele assumiu o governo. Em relação aos governadores, essa má vontade é evidente. Ele mesmo convidou os governadores para reuniões regionais. Nós fomos numa prova de gentileza, de educação e de colaboração. Ele reúne com os governadores e no dia seguinte desfaz tudo que ele havia proposto aos governadores no que se refere a um clima de entendimento e de diálogo. Então, de fato, é uma espécie de uma patologia política que é professada na prática pelo Bolsonaro. E isso tem consequências, porque ele emana diretrizes ao seu núcleo mais fiel, diretrizes essas que se materializam em ações nas redes sociais e também ações de pequenos grupos, de facções nas ruas, tentando gerar um clima de intimidação. Um e outro acabaram por ceder a essas pressões dessas facções mobilizadas pelo presidente da República. Mas, graças a Deus, a imensa maioria permanece com uma visão técnica, uma visão assentada nas orientações científicas consensuadas, pactuadas em nível internacional e também no Brasil. Agora mesmo, nessa sexta-feira, os 9 governadores do Nordeste, unanimemente, reafirmaram que vão manter, por enquanto, as medidas restritivas cabíveis, como senso de graduação, de proporcionalidade, porque há os serviços essenciais, há um certo nível de atividade econômica a ser mantido, há atividades que são de maior risco, outras de menor risco. Então, toda essa ponderação está sendo feita por nós, lamentavelmente, solitariamente, uma vez que o governo federal não ajuda. Qual que é a consequência disso após a crise passar? A recessão econômica, descontrole cambial, dificuldade de retomada do crescimento, desemprego, descaso com as políticas públicas e políticas sociais, tudo isso antecede a crise do coronavírus. De modo que o meu diagnóstico hoje é que o Brasil se defronta com 2 patologias, 2 doenças. Uma em sentido estrito da palavra, que são as síndromes derivadas do coronavírus. A outra doença é uma patologia política que atende pelo nome de bolsonarismo ou de Bolsonaro. São 2 patologias, são 2 fatores bastante negativos e nós temos que cuidar de um de cada vez. Agora, o nosso foco é derrotar o coronavírus. No momento seguinte, vencido o coronavírus, nós temos que tratar de uma saída institucional para o país, porque é rigorosamente impossível o país ser governado com o método que o Bolsonaro pratica, com as suas atitudes e com o conteúdo das suas políticas. O Brasil não pode, na minha perspectiva, suportar essas anomalias até o final desse período. É preciso achar algum tipo de saída institucional, mas uma coisa de cada vez. Primeiro o coronavírus, depois o Bolsonaro. Quando você fala de saída institucional, você está querendo dizer diretamente de impeachment? É uma possibilidade, sem dúvida, porque material de análise, de propositura de uma ação por crime de responsabilidade é bastante farto, lamentavelmente. Eu diria que diariamente são praticados atos, ações comissivas ou omissivas por parte do presidente da República que se amoldam às figuras de crime de responsabilidade descritas tanto na Constituição quanto na Lei 1079. Então, nós temos desde a quebra cotidiana de decoro, da atitude típica que se espera de um chefe de Estado, até mesmo a tentativa de coagir outros poderes do Estado, coagir os entes da federação mediante ameaças. Isso é feito todos os dias. Então, não é por falta de material. Material há. É preciso, claro, tratar disto juridicamente, politicamente, e o momento não é agora, mas seguramente há material e há necessidade de discussão desse caminho. Quem sabe até isso conduza a uma espécie de repactuação. Eu próprio tenho como valor fundamental a manutenção do calendário eleitoral. Mas é difícil imaginar que o Bolsonaro vá
mudar a sua conduta, porque se diante de mortes ele não muda, o que fará ele ter bom senso? Se diante de centenas de milhares de pessoas chorando, atemorizadas, profissionais de saúde amedrontados com razão, um risco de colapso sanitário e econômico do país, e ele governa deste jeito, de que adiantarão os chamados ao bom senso de quem não quer ter bom senso, de quem não quer ter sensatez, se diante da gravidade, da perda de uma vida humana, ele menospreza? Eu fico a imaginar o que poderia fazer com que ele mudasse. Eu gostaria que ele terminasse o mandato dele e que em 2022 nós disputássemos normalmente a eleição presidencial para derrotá-lo. Mas o país também tem um nível que pode suportar, as instituições têm seus limites, e esse estresse institucional e social que o Brasil está submetido talvez seja inaceitável. Depois do coronavírus, vamos ver quais são os caminhos que a sociedade deseja, os atores políticos, mas sem dúvida nenhuma essa conduta do Bolsonaro passou de todos os limites políticos, jurídicos e humanitários. Qual